Olá pessoal, hoje eu vou fazer com vocês uma revisão sobre portas lógicas. O que seriam portas lógicas, né? Elas são encontradas desde o nível de integração em larga escala, circuitos integrados de processadores Pentium, por exemplo, até o nível de integração existente em circuitos integrados digitais mais simples, famílias de circuitos integrados TTL e CMOS, por exemplo. A primeira porta que a gente vai ver vai ser a porta END, né? O que seria uma porta END? É um circuito que produz 1 em sua saída, quando todas as suas entradas são 1. A expressão booleana para a saída é A AND B, ou apenas AB, que é lida A AND B. Vocês podem colocar esse sinal aqui de multiplicação, ou apenas emendar o A com o B. Aqui o desenho da porta lógica AND, eu acho interessante vocês realmente se familiarizarem com esse desenho para que não haja na hora da prova nenhuma troca com uma outra porta. Aqui seria, né, o esquema da porta AND, as duas entradas A e B e a minha saída Y. E aqui isso aqui seria o símbolo gráfico da porta lógica. E aqui a gente tem o diagrama de pinos de um CI, que é onde a gente realmente consegue encontrar essa porta disponível comercialmente. A gente vê aqui que ele tem 4 portas AND. Aqui, né, a entrada seria, por exemplo, dessa porta AND aqui, o pino 13 e 12, e a minha saída seria o pino 11. Aqui a tabela verdade da porta AND, né? Como a gente disse, ele só vai ter a saída 1 quando as duas entradas forem iguais a 1 e o resto ele tem a saída igual a 0. Aqui seria um exemplo, né, que a gente teria utilizando a porta AND para um elevador. Essa tabela aqui, né, ela representa a situação em que a gente quer controlar o motor que abre e fecha a porta de um elevador. Aqui a porta do elevador é a saída Y, em função de uma porta AND, né? Se o elevador estiver parado no andar e o botão de abertura da porta estiver pressionado, ambos forem V, é que a porta do elevador ficará aberta. Agora, se o elevador está parado no andar e ninguém abre o portão, a porta está fechada. O elevador não está parado no andar e alguém pressiona o botão, a porta continua fechada. E se o elevador nem está no andar e também não tem ninguém apertando o botão de abertura, a porta também permanece fechada. Aqui a gente vai agora para a porta OR. Uma porta OR é um circuito que produz 1 em sua saída quando qualquer um de suas entradas forem iguais a 1. A expressão booleana para a saída A mais B, que é lida A OR B. A porta lógica OR, né? Aqui vocês têm o desenho dela, duas entradas A e B e a saída Y. Vocês veem que ela tem uma certa depressão e aqui ela é como se ela tivesse uma ponta. Isso aqui é interessante de vocês realmente se familiarizarem com esse desenho, porque em algumas atividades virtuais, as pessoas colocaram, em vez da porta O, a porta O exclusivo, que a gente vai ver em seguida como é que fica o símbolo gráfico da O exclusivo. A tabela verdade, né, como eu tinha dito, em qualquer situação que você tenha que a entrada é igual a 1, a minha saída vai ser 1. Então, a única situação que a saída é 0 é quando A e B forem iguais a 0. Aqui seria o CI, né, disponível 7432. Essa porta aqui, por exemplo, as entradas seriam o quê? 13 e 12. E a saída, o meu pino, 11. Agora a nossa porta ou exclusivo. Essa foi a porta que muitos alunos tiveram essa dúvida na hora da atividade virtual. Em vez de colocarem uma porta OR, colocaram esta porta aqui na saída final do circuito. A porta OR exclusivo, ela é como o símbolo gráfico dela? É a porta OR, só que ela tem um paralelo, um tracinho paralelo aqui na sua entrada. É isso que difere o símbolo gráfico da OR exclusivo da porta OR. Nesse caso, a porta OR exclusivo, ela vai ter um quando. Quando qualquer uma das suas entradas, se um for 0 e o outro for 1, e se um for 1 e o outro for 0.
ela é exclusiva, ou seja, ou é um ou é o outro. A porta inversora, ou a porta NOT, né? Aqui seria o símbolo gráfico dela. A gente também utiliza muito essa bolinha aqui no final para negar. Vocês vão ver que a porta NOT, a porta NO, todas elas é a porta END e a O com a bolinha atrás. Aqui a tabela verdade da inversora, né? Se a entrada for 0, a saída é 1. Se a entrada for 1, a saída é 0. A porta NAND, como eu tinha dito, né? É uma porta END negada. Só é colocar a bolinha aqui, ou eu poderia vir depois dessa porta e desenhar a porta inversora. Mas normalmente a gente pega, em vez de utilizar uma porta END e uma inversora, eu posso utilizar a porta NAND, que é uma END negada. A gente tem a porta END e no final a gente nega com essa bolinha aqui. A tabela verdade fica como? Fica a negação da tabela da END. Então, nesse caso, eu só vou ter 0 quando ambas as entradas forem iguais a 1. A porta NOR é a porta o quê? OR negada. É eu pegar o quê? A OR a gente só teria 0 quando ambos fossem iguais a 0. Se a gente está negando, a gente só vai ter 1 quando ambos forem iguais a 0. Aqui está a tabela verdade. A porta XNOR, que seria ou exclusivo negado, que é também o desenho da porta ou exclusivo, com um símbolo, que é a bolinha, de negação de todo o resultado da porta. Nesse caso, a gente vai ter um quê? Quando as entradas forem iguais. Aqui, porta lógicas com múltiplas entradas, né? Uma END com 2, com 3, com 4, e assim vai. A mesma coisa para a nossa porta OR. Aqui a gente tem interligações de portas lógicas, ou os famosos circuitos digitais. Aqui a gente tem interligação de uma porta NOR com a porta NAND. Aqui já tem um circuito maior, que esse circuito aqui eu achei interessante para trabalhar a saída com vocês, que foi isso que eu cobrei na atividade virtual e que provavelmente virá na prova também de vocês. Então, a gente tem aqui a entrada A e B. Se a gente sair interligando, a gente vê o quê? Que aqui, na entrada dessa END, eu vou ter quem? Essa daqui equivale ao meu A. Deixa eu voltar aqui. E aqui, o B passou por uma inversora e a gente tem o que na entrada? O B barrado. Nessa outra porta END aqui, a gente tem o que entrando? O B e o A barrado. Então, a saída dessa primeira END é o quê? A, END, B barrado. E a segunda END, A barrado, END, B. E agora a gente vem para uma porta OR. Nessa porta OR está entrando o quê? Está entrando A mais A, END, B barrado, mais A barrado, END, B. Vocês podem chamar na prática de mais ou porta OR, mas na realidade é como se a OR fosse uma soma e a porta END fosse a multiplicação. Aqui é outro circuito, né? Como é que seria a saída aqui dessa porta END? A, END B, END C, aqui seria o quê? Nessa daqui, A barrado, END B barrado, END C barrado. E aqui nessa porta O, a gente teria o quê? A vezes B vezes C, mais A barrado, vezes B barrado, vezes C barrado. Aqui é outro circuito, que o ideal seria vocês treinarem como é que seria essa saída Y aqui, que eu vou deixar para vocês fazerem como exercício da semana. Assistir o vídeo, vamos praticar, ver os circuitos que tinha no vídeo, olhar as saídas e, como atividade, eu vou deixar para vocês tentarem fazer esse durante a semana. Aqui seria aquela tabela que eu coloquei para vocês sobre os teoremas de De Morgan, para você fazer as simplificações dos seus circuitos. Desejo para vocês um bom estudo, façam a revisão de todo o conteúdo que foi visto e um bom carnaval, uma ótima semana para todos.